Olá, boa tarde. Você já parou para pensar sobre qual o seu papel na sociedade? Muita gente tem ido atrás dessa resposta. Ela não está apenas no lucro e no sucesso profissional. Vai além e traz preocupações sociais e ambientais. Nós vamos conhecer agora um exemplo de negócio social. Ele une pequenos produtores rurais a compradores nas grandes cidades. Oferece produtos orgânicos frescos aliados à história de quem planta. Da horta para a mesa em apenas um clique. E aqui, quem compra conhece quem planta. Aproximar fornecedor e cliente é a proposta dos sócios Tomás e Bruno. Eles criaram um site para vender frutas, verduras e legumes orgânicos direto do pequeno produtor. Para colocar a ideia em prática, Tomás visitou produtores no interior de São Paulo e mapeou histórias que estão disponíveis no site, como a do seu Joviano, agricultor orgânico há 16 anos. Qualquer pessoa pode consumir, que é muito bom o produto. A maioria dos produtos vendidos pelo site provém da agricultura familiar. Maria Helena é cliente assídua. O fato de eu ter essa facilidade de comprar pela internet, saber a história do produtor, o nome do produtor, conhecer a família dele, isso faz toda a diferença. 10% de todo o rendimento da empresa é destinado ao Fundo do Pequeno Produtor, criado para auxiliar na compra de insumos e na capacitação do pequeno produtor. E a gente quer que mais pessoas tomem conhecimento, né? É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. E para falar sobre negócio social, recebemos Paula Sato, gerente de projetos da Artemisia, organização pioneira no fomento de negócios de impacto social no Brasil. E o empreendedor social Tomás Abraão, fundador da Raiz. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Vamos começar então explicando o que é um negócio social. Certo. Bom, para a Artemisia, um negócio de impacto social é uma empresa que, por meio de produtos e serviços, consiga oferecer uma solução para um problema social da população de baixa renda. Então, a gente acredita que modelos de negócio podem trazer essa transformação social. Tomás, você veio aqui para contar o seu exemplo para a gente, né? Nós vimos aí na reportagem. Sim. Com a Raiz. Como é que virou essa chavinha aí para você se interessar por um negócio Raiz assim? E pelos negócios sociais? Sim. Acho que eu fui para Bangladesh estudar negócios sociais no Grameen Bank, que é do Mohamed Yunus, e é pioneiro em negócios sociais. E eu acho que a grande questão era o propósito de vida, era o que me fazia pulsar, o que me fazia sentir que eu não estava feliz em consultoria estratégica, por exemplo. E aí eu tive algumas imersões em permacultura e em agroflorestamento, e eu percebi, depois de 8 anos como professor de história, que o que me fazia feliz era a troca entre as pessoas. E através do alimento, acho que a Raízes propõe isso, propõe essa conexão, propõe a valorização do outro, propõe um espaço de empatia entre as pessoas. E em negócios sociais, eu acho que assim, eu pelo menos diferencio negócios sociais de negócios de impacto. Para mim, negócios sociais são 100% de reinvestimento do lucro da empresa, e negócios de impacto, eles não precisam ter esse 100% de reinvestimento. Essa é a minha visão. No final, é você alinhar, é você tentar mudar algum paradigma social através de uma empresa, não através nem de ONG ou do setor público, mas através de uma empresa você tem um objetivo, e cada vez mais, quanto a sua empresa cresce, mais você resolve esse objetivo e mais você impacta socialmente ou ambientalmente a sociedade. Então, já que vocês dois já usaram esse termo aí, né, negócio social ou um negócio que tem um impacto social, vamos explicar bem essa diferença? O Tomás já falou um pouquinho sobre isso, Paula. Tá. O que a gente olha o principal acredito que nos dois a gente tem empreendedores que têm a intenção genuína de gerar transformação. Então, que acreditam que formando empresas, e no caso a gente olha soluções escaláveis, podem resolver problemas sociais. Tem uma questão que para a Artemisia, a distribuição ou não de dividendos fica por conta do empreendedor. Então, que no modelo que o Tomás está comentando de negócios sociais, todo o lucro é reinvestido no próprio negócio. A gente acredita que essa é uma decisão do empreendedor, e quando a gente olha para a realidade do Brasil, do que os investidores estão acostumados a trabalhar, do que empresas estão acostumadas a olhar, que muitas vezes não, os investidores podem sim ser remunerados. Então, que essa é a principal diferença. Mas que no nosso caso a gente entende que é uma decisão estratégica de como o negócio pode crescer. No seu caso, como é que funciona essa questão, essa parte financeira, né, Tomás, do lucro? Eu super concordo com a Paula. Eu acho que a gente, no meu caso, a Raízes é um negócio social com 100% de reinvestimento hoje. Não quer dizer que sempre vá ser assim.
Porque o que a gente enfrenta hoje em dia, acho que não só negócios sociais, mas o empreendedorismo de uma maneira geral no Brasil, são muitas barreiras. Então imagina que você está trabalhando com um propósito social, como se fosse uma empresa, mas você não tem incentivos fiscais, você não tem nenhum incentivo que seja do poder público e você tem organizações, e a Artemisia é uma delas, que te ajudam nessa caminhada. Eu acho assim, a Artemisia, para mim, no momento inicial, foi super importante. Eu tive em contato com a Artemisia, hoje em dia eu tenho muito contato com a Red Bull Amapico. São iniciativas que, no meu ponto de vista, são fundamentais para o empreendedor, principalmente social, conseguir essa caminhada, sem nenhuma força externa ajudando, que é uma caminhada complicada, é uma caminhada difícil, né? Eu estava comentando com a Paula, mas que eu acho que, nesse sentido, a gente precisa cada vez mais de gente como a Artemisia, como a Red Bull Amapico, como Quintessa, auxiliando a gente. E aproveitando, né, Paula, então o que faz a Artemisia? Perfeito. A Artemisia é a organização pioneira em fomento e disseminação de negócios de impacto social aqui no Brasil. Então, nosso principal programa é uma aceleradora, então que a gente identifica negócios, identifica empreendedores dentro de uma série de critérios em setores estruturantes. Então, a gente olha para setores como educação, saúde, serviços financeiros, então setores que realmente causam impacto na vida quando a gente olha para essa população mais vulnerável. E a gente apoia o empreendedor tendo dois vieses. Então, olhando para o crescimento econômico, olhando para o refinamento do impacto, então como que ele consegue gerar esse impacto em mais larga escala. Então, a gente tem um programa hoje de 5 meses, onde a gente apoia o empreendedor por meio de conexões com mentores, por meio de conexões com investidores, refinando o modelo de negócio, com os desafios que eles têm, que, como Tomás falou, são muitos. Precisa ter muita resiliência, você precisa ter muita força de vontade e essa intenção de realmente gerar impacto para que o negócio aconteça. Então, o papel da Artemisia é ajudar nessa fase, que é nesse estágio inicial, que tem uma fase que a gente chama de Vale da Morte, que é muito difícil para o empreendedor, para ele conseguir crescer. Então, a gente apoia para que ele tenha bons resultados. Então, a ideia é que em pouco tempo ele consiga crescer esse impacto. E o Vale da Morte é grande, viu? É um tempo que a gente vê muita empresa sucumbindo por falta desses apoios. E eu acho que o investimento, que é o que a gente diverge no sentido de conceito de negócio social ou negócio de impacto, o investimento em negócios sociais é super complicado, porque... As pessoas ainda não acreditam nisso? É complicado por quê, a busca desse investimento, Tomás? É complicado porque, no sentido, na minha visão de negócios sociais, você tem que ter 100% de reinvestimento. Então, você teria que ter um investidor que está disposto a não receber de volta aquele dinheiro ou ser como se fosse uma dívida que você possa converter e que venha em relação à inflação e retornar para ele o dinheiro. Mas hoje em dia o fomento de empreendedores sociais, por isso que muitos negócios sociais, na minha visão, viram negócio de impacto, porque você não tem o investimento e o apoio para poder crescer com as suas próprias pernas. Se você quer gerar escala, se você quer ser grande, impactar cada vez mais, você precisa de dinheiro. E às vezes fazer caixa no começo de uma organização, que é aí que está esse vale da morte, na minha opinião, fazer caixa é super complicado. Quando você trabalha principalmente com produto, é bem complicado. Serviço também. Mas fazer caixa é uma coisa super complicada, eu acho, do ponto de vista de negócios sociais. E essa fase inicial que a Paula falou, acho que é uma fase que tem muito empreendedor e muita empresa muito legal que acaba sucumbindo por falta de apoio nesse sentido. Até complementando o que a gente vê é que tem poucos investidores querendo tomar esse risco nesse momento inicial. Então, os investidores normalmente já querem investir quando a empresa já trouxe alguns resultados, já tem tração, então que é um ambiente mais seguro. E o que a gente vê que falta é esse empreendedor. E é complicado porque esse empreendedor precisa desse investimento justamente ali, no para início, conseguir provar que o produto dele funciona. Sim. Então, que nesse ponto, mas que tem surgindo uma série de investidores de impacto. Então, que são investidores que olham para negócios, que têm um retorno financeiro, mas que têm um impacto social. Então, tem um grande... Quem são essas pessoas que se interessam? Perfeito. O primeiro fundo, que é um grande parceiro da Artemisia, que é o Vox Capital, surgiu em 2009 aqui no Brasil. Mas são o quê? São empresas de que áreas, relacionadas a quê? São fundos de investimento de impacto que olham para negócios, então vão procurar investir em negócios que tenham os dois tipos de retorno. Eles têm teses de impacto. Então, quais são as teses de mudança? Onde que a gente vê que pode surgir mudanças no Brasil por meio dos negócios, em quais setores e dentro desses setores, como que eles atuam. Então, eles olham também para setor de educação, para setor de saúde, para setor de habitação. Então, eles investem nesses empreendedores, conseguindo apoiar, dar mais fôlego financeiro e também com essa parte estratégica para que o negócio continue crescendo e gerando escala.
Eu acho que negócios sociais, no final, acho que a crise que a gente vive, não acho que ela é econômica ou política, acho que é uma crise sistêmica, onde algumas pessoas olham e falam, eu não me encaixo mais aqui, a minha felicidade não está aqui. Então, como você alinhar propósito, no final, o seu propósito de vida, com alguma coisa que você sabe fazer ou que você queira fazer. Normalmente, pelo menos, o que eu vejo de empreendedores sociais, e na Raízes é muito assim, a Raízes propõe a troca e essa empatia porque para mim é importante, essa conexão com as pessoas. Para mim, e na verdade, acho que nos valores da empresa hoje em dia, do meu sócio, do Bruno também, a gente, essa troca, essa conexão é o que me faz pulsar, é o que me faz feliz. E muitas vezes os empreendedores colocam necessidades que eles veem ou alguma coisa que eles sentem no negócio dele. E aquele normalmente vai ser o motor que vai girar toda a missão e prospecção e utopia da empresa como negócio. Geralmente vem, então, pela busca dessa resposta que o Tomás falou, essas pessoas, então, esses empreendedores sociais, Paula, quem são eles? Geralmente vem daí dessa insatisfação de querer ter um propósito maior na vida, como colocou o Tomás? Perfeito. A gente vê trabalhando não só com empreendedores, mas com todo esse público que tem sim essa busca de juntar a carreira, quer fazer alguma coisa que tenha um retorno positivo. Tanto que na Artemisia a gente fala a frase que é entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, existe uma geração que escolheu ficar com os dois. Então, uma geração de empreendedores que não quer ter que pesar. Então, eu quero fazer a mudança por meio do meu trabalho, por meio do meu negócio. Quando a gente olha para o perfil de empreendedores, tem um perfil bem extenso. No caso da Aceleradora, que é o nosso programa principal, é uma faixa de idade de 37 anos desse empreendedor. Empreendedores que vieram do mercado de trabalho, então mercado financeiro ou grandes executivos, e a grande parte deles já empreendeu antes. Então, normalmente, pode ter empreendido um negócio tradicional, digamos, mas que agora eles estão querendo juntar a expertise deles com esse propósito. E dá para ganhar dinheiro e mudar o mundo? Dá. Tomás? Acho que dá. Eu acho que não ter o dinheiro como propósito também ajuda nisso. Acho que o dinheiro é um a mais, o dinheiro é essencial, mas ele não é o propósito da organização, né? Ele é um complemento a isso. E eu vejo, pelo menos no meio que eu tô, que também acho que é o meio da Artemisia, os empreendedores tentando alinhar exatamente essa questão que a Paula falou, de propósito de vida. Eu acho que empreender é sempre estar insatisfeito. No final, você falou a palavra insatisfação. Empreender, seja socialmente ou não, acho que você sempre tem que estar insatisfeito e proativo, porque se você estiver satisfeito também na vida, não tem muita graça, né? Imagina um momento de plenitude, de satisfação. Existem lapsos, mas você nunca está sempre satisfeito. Eu acho que isso que move o empreendedor. E aí, alinhado com uma necessidade que você viu ou que você tem, você sente a necessidade e você quer impactar. E você quer gerar cada vez mais transformação social. E aquilo te faz te sentir completo. E aí vira uma roda, que eu acho que no final essa roda, esse ciclo, é o que os negócios sociais propõem no final. É uma mudança que o terceiro setor, a maioria dele, o grande questionamento do negócio social em relação ao terceiro setor é de onde vem o dinheiro. E o negócio social, no final, ele se sustenta. Então, imagina que é um problema que você está resolvendo e quanto mais você tem escala, mais, teoricamente e normalmente na prática é assim também, mais você resolve aquele problema. Então, no caso da Raízes, por exemplo, mais eu dou acesso e consciência para o meu consumidor e mais agricultores eu impacto, mais eu crio essa conexão. Quanto mais a empresa cresce, mais você resolve um problema no final que está estabelecido que você se propôs a resolver. E, de certa forma, contribui aí para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária? Sim. Paula, de que forma? A gente acredita que os negócios, eles não estão resolvendo só uma questão de renda, que a pobreza vai muito além disso. A pobreza é uma falta de acesso. Então, os negócios, eles conseguem dar acesso e dar oportunidades para uma população que não tem escolha. Então, por exemplo, no setor de saúde, hoje, mais de 70% da população brasileira depende do SUS. Não tem acesso a um plano de saúde. O que a gente entende é que tem negócios que estão surgindo com soluções para que a pessoa possa escolher se ela quer ser atendida no sistema público ou ela tem uma outra possibilidade, uma alternativa que trate com mais dignidade, que ela não tenha que pegar o tempo de espera, então que ela tenha esse poder de escolha. Então, a gente acredita que os negócios podem ajudar no poder de escolha e numa vida mais digna e justa. De que forma a Raízes vem ajudando nesse sentido, Tomás? Conta pra gente aí nesse caminho, quais são as pessoas envolvidas, né? Até chegar uma ponta aqui até a outra ali, até o consumidor acho que final. A Raízes, ela começa, eu acho, né?
criando essa conexão. Então, a primeira coisa, eu acho que é a foto do agricultor, a letra, a tipografia nos produtos são os agricultores e o nome da família. Isso faz com que o consumidor pense, quem está por trás do que eu como, né? E qual é a história da pessoa que está por trás. No site você tem a história das famílias e agora a gente está levando consumidores para colher junto com o produtor no campo, cozinhar e ter um espaço de troca ali, que é o que a gente se propõe a fazer. Além disso, 10% do resultado financeiro vai para um fundo e as pessoas podem fazer doações para esse fundo no final da compra, online, e vai para esse fundo e aí é uma decisão dos produtores coletiva, né? De o que fazer com esse dinheiro. Vocês querem redividir, vocês querem aplicar, vocês querem fazer o quê? Então é uma tomada de decisão do produtor dentro da empresa, o que é muito legal, porque para mim negócios sociais, na minha visão, tem muito a ver com se sentir parte do processo, com se sentir parte de um grupo. E a gente não quer só que o consumidor se sinta parte de um grupo, mas que o agricultor e que todo mundo se sinta no mesmo barco, caminhando junto para uma melhora no final. O impacto que a gente vê tanto é no agricultor, quando ele recebe o dinheiro do fundo, ou quando ele é pago justamente, ou quando ele é valorizado numa maneira intangível pelo trabalho dele, porque o que ele sente é isso, que ele é desvalorizado normalmente. E aí a gente tenta resolver isso e o consumidor também criar uma conscientização social no consumidor é super difícil, porque quando você fala de orgânico, normalmente as pessoas ligam ou ao meio ambiente ou à saúde. Sim. Né? E, mas e o social? E a pessoa? Quanto tempo demora para você plantar, para você colher? Você não quer conhecer, você não quer estar junto, você não quer embarcar nessa com a gente, né? A gente tem muito essa linha de que todo mundo tá no mesmo sentido, na mesma direção e a gente quer, no final, se fazer um sentimento coletivo e parte do processo. Nós vamos para o intervalinho agora e a gente volta já já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o negócio social com a gente, Paula Sato, gerente de projetos da Artemisia, e Tomás Abraão, empreendedor social. Vamos mostrar outro exemplo de um negócio de impacto social. Novos serviços médicos criados em São Paulo ajudam a driblar a longa espera do SUS e também o alto custo de hospitais e consultórios particulares. O nome já diz tudo. No Doutor Agora, o atendimento é imediato. A clínica atende pacientes a partir de 12 anos, das 7 da manhã às 8 da noite. Fazer um atendimento clínico de doenças básicas comuns do seu dia a dia, como, por exemplo, a sinusite, a rinite, a amidalite. Um resfriado é diagnosticado em 15 minutos. Apesar de ter convênio, Júlia preferiu pagar R$ 89 pelo serviço particular. Gostei bastante, me deu umas dicas também para minha rinite alérgica, então tá ótimo. O Doutor Consulta, que existe desde 2011, é outra alternativa de atendimento médico rápido e acessível. A diferença é que as consultas são agendadas dentro de uma das 35 especialidades oferecidas e o paciente faz aqui mesmo os exames necessários. Agendar uma consulta em até 5 dias, realizar os exames que ele precisa aqui dentro da própria unidade e retornar em até 15 dias. Seu José trocou o SUS pelo serviço por causa de dores musculares crônicas. Atende mais rápido, né? Mas no SUS você marca a consulta, aí passa... Agora está marcando mais rápido, mas primeiro 1 mês, 2, aí não dá, né? Pois é, então, nós vimos aí esse exemplo agora na área da saúde, né? Paula, em quais áreas os negócios de impacto social têm dado mais resultado? Perfeito. Que a gente vê que saúde é uma das grandes áreas, assim como educação, habitação. Então, trazendo um outro exemplo, quando a gente olha para a área de habitação, a gente tem que 40 milhões de moradias no Brasil são inadequadas. Então, as pessoas estão vivendo em condições insalubres devido à falta de ventilação, falta de iluminação e, com isso, acarreta uma série de doenças respiratórias. Então, tem um negócio que a gente apoiou que chama Programa Vivenda, que ele oferece reformas de baixo custo, de baixa complexidade, que são feitas em 10 dias, financiadas, parceladas e com uma qualidade, uma grande qualidade. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles olham e veem que a população de baixa renda é a população que mais paga caro por uma reforma, por mais contraditório que possa parecer. Dando resposta, de certa forma, ao que o poder público não dá conta? Sim. Sim. Eu acho que entra exatamente aí.
na verdade. Acho que tanto o terceiro setor como negócios sociais entra numa visão de que são bens primordiais como saúde e educação. Acho que o Vivenda é um grande exemplo de negócio social com Fernanda Assad ali. E eu acho que são negócios que são mais latentes. Então imagina que saúde e educação, pelo menos do meu ponto de vista, deveriam ser fornecidas pelo poder público. Porque são questões primordiais para o ser humano e como cidadão você deveria ter esse direito. Então imagina que eu acho... O direito está na Constituição, né? Está na Constituição, além dos deveres, né? Mas eu acho que a grande questão é que o negócio social ele entra onde a gente vê muito em saúde e educação, porque são dois problemas latentes assim que a gente consegue ver diariamente no nosso dia a dia. Assim, olhando para o lado, a gente vê falta de saúde e educação na cidade assim todo dia. Então acho que tem muitos negócios nessa área. Eu acho que entra assim aonde o poder público não tem chego e onde ele deveria chegar, no meu ponto de vista. Mas esse é o meu ponto, né? Talvez não seja o da Artemisia. E aí eu sinto que a gente estava falando do Vivenda e de empresas, e a grande questão é a diferenciação de negócios sociais como responsabilidade social, né? Eu trabalhei em consultoria em sustentabilidade, e o que a gente vê muito é que o negócio social ele já nasce no DNA dele a questão de impacto. Então, ele já tem impacto por si só no DNA dele. As empresas, o que eu vejo hoje em dia, algumas mais avançadas, mas a maioria delas tenta usar o que a sustentabilidade ou a responsabilidade social. Cada vez mais, né? Nós vemos as empresas que têm uma responsabilidade social. Sim, mas é que eu acho que assim, é um avanço. É um avanço se você for comparar com alguns anos atrás. E ao mesmo tempo eu vejo muitas empresas que não colocam a sustentabilidade como maneira de gestão delas. A responsabilidade social como gestão, mas sim como uma questão de marketing, ou de greenwashing, ou de gerenciar as partes interessadas dela e atender os acionistas minoritários. Chama a atenção do consumidor Chama a também. atenção do consumidor. Tem muitas empresas que acho que usam disso. E essa eu acho... E tem outras empresas que eu acho que são transparentes, né? E acho que tem mesmo um propósito ali por trás, que são a minoria. A grande dúvida que eu acho que o negócio social coloca bom, esse avanço até agora na sustentabilidade, na responsabilidade social e na responsabilidade ambiental também, tudo isso é o bastante? Essa é a grande questão. A mudança ela não tem que ser mais rápida, a mudança ela não tem que ser mais radical. A saúde não está latente agora, que nem a gente acabou de ver. A moradia não é um problema que é de agora, é agora e não tem como, não é daqui a 5 minutos. É agora o problema de moradia e de saúde que seja. Então, a responsabilidade social e a sustentabilidade, por mais que elas tenham um avanço gigante, a dúvida é elas suprem isso. Elas suprem na velocidade que ela tem que ser feita. E acho que os negócios sociais, por já nascerem com esse DNA, não que eles vão suprir, mas que eu acho que já nasce com esse propósito. Ele já nasce com esse, então eu acho que é difícil, não é um a mais, entende? Talvez muitas empresas usem da sustentabilidade e da responsabilidade social como um a mais. E o negócio social, eu acho que ele já tem isso como sendo o objetivo. Então não tem como você ir para frente sem isso. O que é uma coisa muito legal. Sim. Agora, para quem está interessado em partir para esse caminho, Paula, por onde começar? Tá. Para empreender, tem uma série de organizações que a gente chama de esses intermediários, que trabalham apoiando empreendedores em diferentes estágios. Então, a Artemisia tem um processo de aceleração. A gente tem outros programas como área de fomento, então olhando para negócios que estão no estágio mais inicial, em alguns setores incipientes. Tem um curso, a gente fez um curso online, então introdutório a negócios de impacto social, para quem quer conhecer um pouco mais, tanto casos brasileiros, casos internacionais, conhecer idealizadores, inclusive como o Yunus, que é uma grande inspiração no campo. E a gente vê que tem começado também em um caminho em universidades. Então, tem algumas universidades que já estão com disciplinas sobre negócios de impacto social, negócios sociais. A gente tem o movimento Choice na Artemisia, que é um movimento para universitários, então voltado nessa disseminação do conceito para essa nova geração. Então, a gente vê essa nova liderança que vai estar frente às empresas, frente aos novos empreendimentos no futuro. A gente faz um trabalho de formação e inspiração para que eles possam disseminar esse conceito no Brasil inteiro. Então, tem uma série de pessoas começando para públicos diferentes. E por outro lado, para complementar, que a gente tivesse a necessidade também de grandes empresas entrando nesse campo. Então, a gente começou uma parceria já com empresas para olhar como que a gente consegue levar inovação, já que vê que é uma dificuldade que eles têm, e para empresas que querem gerar impacto, então que estão tendo essa consciência, entendem que além de uma área de responsabilidade social, eles precisam mudar a forma que estão estruturados. E vocês acreditam que esse tipo de negócio é o
empreendedorismo mesmo do futuro, né? Porque a gente ouve muito dos jovens, né? Essa vontade de deixar uma marca, de ter um propósito, Tomás. Eu acho que, para mim, pelo menos, negócios sociais vão mudar paradigmas e questões. Para mim é o futuro, sendo bem sincero com vocês. Muitas empresas se aproximam da gente, a área de inovação, principalmente, e acho que a startup e negócios sociais, elas têm um modelo que você pode mudar muito rápido. Você tem um processo muito simples de mudar. E aí, quando as empresas grandes veem isso, elas demoram muito tempo para mudar. Então, para você testar é muito mais fácil. E para eles se aproximarem é ótimo também, não só por uma questão social e de marca conjunta com negócios sociais, mas por isso também. E eu vejo também, já respondendo a pergunta, a Artemisia, por exemplo, para mim, no momento inicial, foi fundamental. Foi um programa que foi a Thalita André, que acho que encabeçou, né? E para mim foi uma faísca, assim. Para mim foi um negócio, porque a gente tem muito esse limbo, esse meio de campo de ter a coragem de falar, vou nessa. E a outra ferramenta que está ajudando muito nesse sentido aí, que tem tudo a ver, né, com as novas gerações, é a tecnologia também. Total. Acho que assim, negócios sociais precisam de tecnologia, na maioria deles, não todos. Mas imagina que é um negócio. Então você tem que crescer de acordo com o mercado. E hoje em dia, para mim, as empresas que não colocam tecnologia, que seja nos processos mínimos dela, por exemplo, os médicos, ou a reportagem que acabou de passar, não precisa de tanta tecnologia, mas ele precisa de um sistema ali que seja. E se você não embute tecnologia no seu processo, para mim você está fadado a sucumbir, você está fadado a falir. Essa é a minha opinião. Com exceção de alguns negócios que são muito pessoais, muito no cara a cara, com exceção disso. Mas eu sinto assim que a Artemisia, o Social Good, são iniciativas que, para quem quer empreender socialmente, é um começo muito bacana. E aí depois vem outras iniciativas. Sem dúvida. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Eu vou deixar também aqui os endereços para quem quiser mais informações, buscar mais sobre essa nossa conversa aqui da Artemisia. Vai aparecer aí na tela, né? artemisia.org.br. Para quem quiser conhecer também o trabalho do Tomás Raízes, né? Exato. Raízes a gente... Raízes.com.br. Bacana. Muito bom. Obrigada. Muito obrigada e até uma próxima. Que isso. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.